Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Convido você a assistir esse vídeo do início ao fim, hein, pessoal? Então, vem viajar comigo nessa história. Eu sou o professor Seba Nunes e quero convidar você a participar dessa super aula aqui de língua portuguesa. Então, acompanhe com a gente aí essa aula de língua portuguesa, tenho certeza que você vai amar. E juntinhos aí vamos fazer algo que é muito importante, que é a interpretação de um texto. Bora interpretar junto com o professor? Conto com você, hein, pessoal? Então vamos aqui para o título da nossa aula. Interpretando o texto. Medo do Saci. Você tem medo do Saci? Vamos descobrir quem mais tem. Hoje nós vamos trabalhar com algumas habilidades, pessoal. A EF35LP03, a EF35LP26, a EF35LP29A. Professor, tem mais habilidades? Tem mais habilidades, sim. Hoje vamos trabalhar com bastantes habilidades, pessoal. Você tem medo do Saci? Um texto de Monteiro Lobato. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma interpretação do texto, esse texto aí, Medo do Saci, e juntinho com você, tá bom? Então vamos fazer uma interpretação de texto juntos. Interpretar texto, a gente precisa ter, primeiro, foco, prestar atenção no texto e fazer a leitura com calma. Se eu não entendi, eu volto à leitura, não tem problema. Se você tropeçou na leitura, não tem problema. O importante é fazer isso sempre. Então vamos fazer juntinhos aí uma interpretação do texto. Então eu quero que você vá pensando aí em casa, tá bom? No que o texto está querendo dizer? Qual é a comunicação desse texto? E esse texto super legal aí de Monteiro Lobato. Bora? Bora interpretar o texto junto com o professor? Então vamos lá, vamos na tela. Medo de Saci. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio da Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas reinações e na viagem ao céu. Só não está contando o que lhe aconteceu antes da famosa viagem ao céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis. A coisa foi assim. Estava ele na varanda, com os olhos no horizonte, posto lá onde aparecia o verde escuro do capoeirão dos tucanos, a mata virgem do sítio. De repente, disse: Vovó, eu ando com umas ideias de ir caçar na mata virgem. Muito bem, então a gente percebe aí que Pedrinho estava ali na casa da Dona Benta, olhando a mata virgem. Até então, a gente não consegue ver nenhum conflito, nada, mas algo tranquilo, né, pessoal? Então ele está lá na casa da Dona Benta, ele passa as férias na casa da Dona Benta, da sua avó, e estava olhando a mata virgem. De repente, passa na cabeça dele que ele quer caçar na mata virgem. Vamos continuar essa história? Vamos descobrir o que aconteceu? Então vamos comigo. Dona Benta, ali na sua cadeirinha, de pernas cotó, intertida no tricô, ergueu os óculos para a testa. Não sabe que naquela mata há onça? Disse com ar sério. Certa vez, uma onça pintada veio de lá, invadiu aqui o pasto e pegou um lindo novilho de vaca, moxa. Então, Dona Benta que está alertando aqui o Pedrinho, né? Começou aí falando assim, ó, você não sabe que aí na mata tem onça? A onça veio aqui e pegou um novilho. Então, ela está tentando alertar Pedrinho para não ir na mata virgem. Realmente é um pouco perigoso, né, pessoal? Você entrar numa mata virgem sem conhecer, ainda mais o Pedrinho que era uma criança. Então a Dona Benta começa a alertá-lo a respeito
dessa aventura que o Pedrinho quer cometer. Vamos ver como essa história acaba? Vamos na tela. Mas eu não tenho medo de onça, vovó, exclamou Pedrinho, fazendo um mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem. Olha o valentão! Quem foi que naquela tarde entrou aqui berrando com uma ferradura de uma vespa na ponta do nariz? Então Pedrinho mostra aí que não tem medo de onça, né? E a Dona Benta começa a lembrar aí de algumas histórias aí do Pedrinho quando ele foi picado por uma vespa no nariz e entrou berrando. Então, para o valentão do Pedrinho que não tem medo de onça, mas tem medo de vespa, será que ele tem medo de vespa? Vamos conhecer um pouquinho mais da história? Vamos lá na tela. Responde o Pedrinho. Sim, vovó, de vespa eu tenho medo, não nego. Mas de onça, não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelotada no meu... Opa! Prego-lhe uma... Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Dona Benta, ali na sua sala, cadeirinha de pernas... Não, calma aí que mudou. Isso. Sim, vovó, de vespa eu tenho medo, não nego. Mas... Opa, de novo, calma aí que o professor tá brigando aqui com a tela, mas vamos aqui voltar, peraí. Deixa eu pegar aqui o marca-texto pra gente. Opa. Tá. Então vamos lá. Sim, vovó, de vespa eu tenho medo, não nego, mas de onça não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelotada do meu bodoque novo no olho esquerdo e a outra bem no meio do seu focinho. E a outra, chega! Interrompeu Dona Benta, com medo de levar também uma pelotada. Mas além de onças, existem cobras. Dizem que até urutus há naquele mato. Cobra! E Pedrinho fez outra cara de pouco caso, ainda maior. Cobra, mata-se com um pedaço de pau, vovó. Cobra! Como se eu lá tivesse medo de cobra. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda. Então, continua aí esse debate do Pedrinho falando que não tem medo de nada e a Dona Benta falando aí que tem onça, tem cobra. Será que o Pedrinho não tem medo de nada mesmo? Vamos continuar. Dona Benta traz mais novos casos. E aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes, que devoram até filhotes de passarinho. O menino cuspiu do lado com desprezo e esfregou o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E o seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também, a vovó disse, e também a sacis, rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto, não havia nenhuma diferença entre ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e criados na roça. Todos tinham medo de saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Parece que Pedrinho tem medo de alguma coisa. Do saci. Desde esse dia, ficou Pedrinho com o saci na cabeça. Vivia falando em saci, tomando informações a respeito. Quando consultou tia Anastácia, a respeito foi:
depois de fazer pelo sinal e dizer credo. Pois Saci, Pedrinho, é uma coisa que a cidade nega, diz que não há, mas há. Não existe pessoas por aí dessas que nasceram e morreram no meio do mato? Que não jure ter visto Saci. Nunca vi nenhum, mas sei quem viu. Quem? O tio Barnabé. Fala com ele. Pessoa sabida, está ali. Entende de todas as feitiçarias. E de Saci. E de mula sem cabeça, de lobisomem, de tudo isso. Pedrinho ficou pensativo. Pessoal, a gente terminou aqui a ler esse texto aí. Então vamos juntinho pensar nessa interpretação. Então eu separei alguns tópicos para a gente pensar juntos, tá bom? Então vamos para a tela para a gente pensar juntinhos. Preencha as colunas com as respostas corretas. Qual é o foco narrativo? Então, o narrador, ele está na terceira pessoa, ele conta uma história, ele não participa da história. Então, o foco narrativo é uma narração feita por um narrador que não é um personagem, ele não está na história. Muito bem? A gente percebe aí o tempo todo que o narrador conta a história de Pedrinho e Dona Benta. Vamos para outro tópico. Quem é o personagem central? Vamos descobrir juntinhos? Eu acho que eu já sei, mas... Pedrinho! Claro, Pedrinho é o personagem principal aí da história. A gente tem a Dona Benta aí que conduz a história junto com o Pedrinho, mas toda a história é ao redor. Acontece por causa do Pedrinho. Conflito gerador. Qual é o conflito dessa história? O que modificou para essa história acontecer? Tem que ter um conflito gerador. Vamos descobrir qual que foi? Caçar na Mata Virgem. Até então a história estava tranquila. Pedrinho estava lá olhando a Mata Virgem, mas quando ele falou que ia caçar na Mata Virgem, houve um conflito aí entre ele e a Dona Benta, que começou a explicar tudo que poderia acontecer. E qual é o cenário? Sítio do Pica-Pau Amarelo. A história acontece aí no sítio da Dona Benta. E vamos descobrir aí o discurso. O que é o discurso? O discurso direto. Aparece a fala dos personagens de modo exato, sem participação do narrador. Então a gente percebe aí que toda vez que o personagem vai falar, o narrador dá voz ao personagem, que fala diretamente na escrita aí dessa história. Muito bem, então fiz algumas análises aí do texto. O que eu vou pedir para vocês? Leiam novamente esse texto e procure cada tópico você enxergar a interpretação de cada tópico, tá bom? Então, faz essa análise aí juntinho aí com seu professor, com seu amigo na sala de aula e faça novamente essa leitura. Tudo bem? A gente está chegando aí quase no finalzinho da aula, pessoal. Então, vou deixar aqui para vocês o que a gente aprendeu hoje. Conto, leitura e elementos constitutivos. Faz essa análise junto com o professor, junto com o seu amigo e manda aí nas minhas redes sociais, @sebanunes. E se você gostou da história de hoje, falando um pouco de quem tem medo de Saci, percebemos aí que Pedrinho tinha medo, faz aí uma avaliação para a gente, positiva aí, que vamos amar e receber a sua avaliação. Conta aí com vocês novas interpretações de texto, faz a leitura novamente do texto e não deixa de dividir aí os seus aprendizados nas redes sociais junto comigo, tá bom? @sebanunes. Conto com vocês nas próximas aulas, galerinha. Tchau, tchau!